Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. O tema da mensagem é Cristianismo de superfície, livre-se dele. Joel 2:12 e 13, a parte A, está escrito: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Meus amados, alguns filósofos, sociólogos e antropólogos dizem o seguinte, abre aspas: se a ciência e a tecnologia prevê solução para os problemas do homem, por que se envolver tanto com o sobrenatural? Por que se envolver tanto com Deus? Fecha aspas. Outros ainda dizem valer-se do sobrenatural, valer-se tanto de Deus, é desvincular-se das preocupações práticas do dia a dia, é desvincular-se do mundo cotidiano, fecha aspas. Meus amados, lamentavelmente há pastores que aderiram esse pensamento, essa ideia. E como consequência, as suas igrejas estão vivendo aquilo que eu chamo de cristianismo de superfície. Nesse cristianismo de superfície, a oração passou a ser simplesmente uma oração formal, liturgista, cerimonialista. A oração intensa, contrita, quebrantada, com lágrimas, com choro, a oração com derramamento da alma desapareceu dessas igrejas que estão vivendo o cristianismo de superfície. Meus amados, a gravidade desse cristianismo de superfície é que leva as pessoas a pensarem que o desenvolvimento da ciência e da tecnologia proporcionará ao homem segurança e quietude. Esse cristianismo de superfície tem levado as pessoas a considerarem infantil a necessidade da oração agonizante, da oração intensa, da oração com lágrimas. As campanhas de evangelismo dessas igrejas envolvidas e vividas nesse cristianismo de superfície deixaram de levar a devida conta a necessidade suprema de muita oração. Essas igrejas que estão vivendo esse cristianismo de superfície, elas confiam mais no estardalhaço do slogan Jesus te ama, do que na oração intensa, do que na oração agonizante. Meus amados, cristianismo, escute bem, sem oração é cristianismo sem Cristo. Portanto, é hora de jogar fora esse cristianismo de superfície, essa oração formal, liturgista, cerimonialista. É hora de jogar fora esse evangelismo de água doce, conveniente aos ouvintes, proclamado pelo evangelho, pelo cristianismo de superfície. Meus amados irmãos, a igreja jamais deve confiar na ciência, na tecnologia. A ciência descobre medicamentos, mas a doença continua desafiando os médicos. A tecnologia constrói hospitais com equipamentos sofisticados, mas a morte continua a ceifar vidas. A ciência esbanja
programas e mais programas para a promoção social dos desafortunados, mas cada vez mais a miséria campeia na sociedade. A tecnologia encurta as distâncias geográficas, mas os homens nunca estiveram tão separados pelo ódio, pela vingança, pela covardia, pela rebeldia. A ciência e a tecnologia traçam planos de paz para o mundo, mas nunca houve tanto medo da guerra. Meus amados irmãos, a marca mais evidente da atual situação do mundo é a instabilidade, a insegurança, a insatisfação, o medo, o pânico, a depressão, a desesperança. Sabe por quê? Porque a ciência e a tecnologia não é a solução. A solução para o homem não está no homem, não está na ciência, não está na tecnologia. A solução para o homem está numa pessoa, Cristo Jesus, e também está no poder da oração da igreja. Portanto, precisamos de oração. A igreja precisa orar. Pela oração, Jesus fez milagres e continua a fazer. Certa feita, um leproso apresentou-se a Jesus e disse-lhe: se queres, pode purificar-me. E Jesus, ali compadecendo daquele homem profundamente, disse-lhe: quero sim, seja limpo. E naquele mesmo instante o leproso foi curado. Marcos 1:41. De joelhos, Jairo clamou a favor de sua filha morta, e Jesus a ressuscitou. Olhando para a menina morta, disse: menina, levanta-te. E ali aquela menina ressuscitou e foi entregue a Jairo. Lucas 8:54. Uma mulher cananeia, certa feita, suplicou a Jesus que expelisse o demônio que atormentava a sua filha. E ali Jesus prontamente atendeu aquela mulher, dizendo: ó mulher, grande é a tua fé, seja conforme tu desejas. E a Bíblia registra em Mateus 15:28 que naquele mesmo instante a mulher, ali a filha daquela mulher, foi liberta e ficou sã. A mulher samaritana, narrada lá em João capítulo 4, rogou a Jesus dizendo: Senhor, dai-me desta água para que eu não tenha mais sede. E ali Jesus, naquele diálogo com aquela mulher, naquela conversa com aquela mulher, Jesus se revela como o Messias e faz aquela mulher confessar os seus pecados. E Jesus ali perdoou o pecado daquela mulher. E foi a primeira missionária, a primeira mulher a pregar, a anunciar a verdade de Jesus Cristo na cidade de Sicar. Meus amados irmãos, quem pode se esquecer ali no Calvário? No Calvário, ali estava um ladrão confiante que bradou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ali, meus amados, Jesus concedeu-lhe perdão e salvou aquele ladrão. Lucas 23:44. Convicto da necessidade da oração, Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, em Efésios 6:18, ele recomenda-nos a estarmos firmes com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Precisamos, meus amados, de oração, porque o homem continua perdido, continua nas mesmas condições de limitações de sua pobre e podre condição espiritual. Precisamos de oração, porque na era da técnica o homem continua espiritualmente morto. Na era da tecnologia desumanizante, o homem precisa de Deus, precisa de Cristo, precisa de libertação. O homem inventou a máquina e se tornou escravo dela. O homem inventou
psicotrópicos e ficou escravo deles. O homem inventou a bomba atômica e a bomba atômica é o seu terror. Tudo que o homem inventa se rebela, se volta contra ele para escravizá-lo. Portanto, o homem precisa, meus amados, de Deus, da graça, da misericórdia, do socorro de Deus. Ele precisa da salvação. Agora a pergunta e nós, a igreja, de que precisamos? Precisamos, meus amados, de abandonar o cristianismo de superfície. Precisamos abandonar o palavrório inútil. Precisamos abandonar a trovoada seca e mergulhar na oração intercessória, na oração agonizante, na oração com lágrimas e com prantos, como disse Joel, o texto que eu li, 2:12. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro, com lágrimas, com prantos. Meus amados irmãos, parece que o jejum desapareceu do meio da igreja do Senhor Jesus. Lamentavelmente. Deus, não escute bem, Deus não está interessado em fraseologias de efeitos. Deus não está interessado em esquisitices verbais teológicas, não. Deus não está interessado em estardalhaço de slogan, a imitação de propaganda de remédios para azia. Não. Deus diz lá no verso 2:13 de Joel: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Escute bem, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Ou seja, no Antigo Testamento, rasgar as vestes era um ato litúrgico externo, era um rito externo. Mas Deus diz para o povo: rasgai o vosso coração, não as vossas vestes. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, Deus estava dizendo, significa o quê? Que ele quer uma atitude interior, ele quer uma atitude interna, ele quer contrição, ele quer quebrantamento. Rasgai não as vestes. Não estou interessado em ritual, não estou interessado em liturgia, não, eu quero o coração. Portanto, rasgue os vossos corações. O que Deus quer, meus amados irmãos, é quebrantamento, é contrição, é choro, é oração com gemidos. O que Deus quer é o reconhecimento de que a vida da igreja, pautada pelo cristianismo de superfície, tem que ser abandonada. O que Deus quer é que a igreja reconheça que a vida pautada nesse cristianismo horrível, nesse cristianismo repugnante, é cristianismo de superfície, que traz uma oração formal, liturgista, cerimonialista, esse cristianismo de superfície que leva ao evangelismo de água doce, tem que acabar. Tem que jogar fora. É isso que Deus está dizendo. Meus amados irmãos, é hora de tomarmos posição diante do Evangelho, diante do cristianismo, para que Deus faça milagres no meio da igreja, no meio de nós. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor abençoe abundantemente a sua vida e a vida de todos os seus familiares. É o meu desejo. Portanto, se você ainda não se inscreveu no canal do meu YouTube, está aí o endereço, clica aí, inscreva-se no canal do YouTube. Lá tem mais de 230 mensagens de vídeos para você ouvir e compartilhar com o maior número de irmãos e irmãs que você conhece. Louvado seja o nosso grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso. Fujamos, livremos-nos do cristianismo de superfície. Vamos entrar na profundeza do Evangelho. Vamos viver um cristianismo com profundidade. Louvado seja Deus. Amém e amém.